nome é Eliana, como o André comentou, eu sou bióloga, eu pesquiso a ecologia de mamíferos silvestres, principalmente na Caatinga, e também algumas interações, né, que são desencadeadas pela interação humano-fauna. Há uns anos atrás, eu, juntamente com outros pesquisadores da UFRN, da UFMG e da UFPI, nós nos reunimos para desenvolver um projeto, né, no sul do Piauí, que chama Coexistência Humano-Fauna, subsídio para conservar espécies ameaçadas. Então, esse projeto ele é executado pela Universidade Federal de Minas Gerais, através do Laboratório de Ecologia de Mamíferos, e ele é financiado pelo CNPq e outras instituições. Então, qual é o contexto, né, que esse projeto traz? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente vive num mundo em constante transformação. Nós estamos num contexto de conversão de grandes proporções de áreas, né, de terras, em decorrência de inúmeros fatores, como a expansão da criação de animais, a expansão da agricultura, o próprio crescimento urbano, né, o desenvolvimento das cidades, principalmente o avanço, né, das cidades para o ambiente rural. Muito parte disso também decorrente do crescimento populacional que a gente enfrenta no globo inteiro. Então, com isso, a gente estima que cerca de 75% das terras que estão disponíveis, né, principalmente aqui nesse gráfico em movimento, você vê uma diminuição da mancha, né, da cor verde, que é o que representa a cobertura florestal. Então, a gente estima que cerca de 75% das áreas disponíveis são modificadas pelo homem, em graus variáveis, né, em gradientes variáveis de alteração. Em correlação à fauna, o que acontece? Essas mudanças na paisagem, elas tendem a modificar como as espécies usam o ambiente, como elas usam o espaço e também como elas usam o tempo. Então, num ambiente mais conservado, num ambiente menos alterado, num ambiente que tem a menor presença humana, a tendência é que a gente tenha várias categorias de animais, né? Que tem grupos de alimentação diferentes, como herbívoros, carnívoros, insetívoros, espécies muito especialistas, que são, por exemplo, folívoros, né? Que se alimentam principalmente de folhas. Então, a gente consegue ter, num ambiente mais equilibrado, uma diversidade maior de animais e que desenvolvem papéis diferentes. Conforme a gente vai alterando essa paisagem, a gente vai alterando também essa cadeia alimentar, né? Mudando aí a disponibilidade de presas, a disponibilidade de alimentos, alterando, né, quais são os espaços, né, a disponibilidade de espaços, de hábitat que esses animais podem ocupar, e também estudos recentes têm mostrado que a presença humana muda, inclusive, o ritmo circadiano, que é como os animais utilizam as horas do dia para desenvolver suas atividades, para se alimentar, para forragear, para reprodução, como abrigo e etc. Quanto mais a gente tem essa presença, a tendência é a gente ir descaracterizando ainda mais, né, o modo de vida dos animais e até chegar num grau mais acelerado, mais intenso de modificação, que são as áreas urbanas. Essas mudanças na paisagem e no clima têm diversas consequências, né? Tem se falado muito sobre a perda de serviços ecossistêmicos, que nada mais é do que regulações e equilíbrios que a natureza naturalmente já presta, já desenvolve, mas que beneficiam a todos nós, né? Então, por exemplo, a regulação climática, né, o que a gente tem visto, né, nos últimos anos também um alerta para aumento de temperatura em decorrência de mudanças no uso do solo e atividades econômicas. A gente tem visto o impacto das mudanças na paisagem também na disponibilidade hídrica, na regulação do clima, das chuvas. E um serviço super interessante também, que a gente tem visto, né, uma alteração, é a fertilidade natural do solo. Uma outra consequência grave das mudanças na paisagem é o declínio de algumas espécies e populações, né? A redução, a mortalidade, a diminuição da taxa reprodutiva,
a ponto de a gente ver redutos, né, as áreas de ocorrência e de distribuição sendo diminuídas por conta dessas alterações. E uma outra consequência também, que tem se falado muito, principalmente agora nesse cenário de pandemia, né, que os pesquisadores alertam da possível relação da pandemia que a gente está vivendo agora, do Covid-19, por conta de uma interação humano-fauna, que são os riscos à saúde humana, né, através da transmissão de zoonoses, de patógenos que usam os animais em alguma etapa do seu ciclo de transmissão, que são chamadas as de zoonoses. Ultimamente, a gente tem alertado também para que mostrar a inter-relação, né, da circulação desses patógenos no ambiente urbano, no ambiente rural, nas populações humanas, nos animais domésticos, nos animais confinados, no ambiente natural também, o que tem sido cunhado de saúde única, né, para não se tratar a saúde de forma disciplinar, né, de forma restrita, e saber que a circulação desses patógenos ela acontece de forma sistêmica, então a saúde ela é global, né? Ela é ampla. Então, a saúde do ambiente impacta na saúde animal, que impacta na saúde humana também. E as paisagens modificadas também moldam a relação entre as pessoas e os animais. Então, por exemplo, né, nós temos ambientes em que a gente compartilha, né, diversas interações entre o habitat, o local, né, digamos assim, espaço físico, as pessoas e a fauna silvestre, principalmente. Essas interações, elas podem ser de diversas formas, né, neutras, positivas, negativas, e o fato é que essas interações, quanto mais a gente tem a possibilidade de interações, maior possibilidade também da gente ter alguns conflitos. Quando a gente fala de conflito, a gente pode estar falando, às vezes, de um conceito que é restrito a uma interação, né, ou um sentimento, uma percepção que uma interação com o animal causa, mas quando a gente trata de animais, né, a gente está falando de um grupo que não se organiza socialmente, né, não se organiza politicamente, né, não tem a mesma forma de comunicar que a gente para defender os seus próprios direitos. Então, quando a gente trata de conflito em relação com a natureza, a gente está falando, na verdade, de grupos de pessoas, né, que defendem, que têm posicionamentos, que têm opiniões divergentes, né, diferentes em relação a essas relações. E o conflito acontece quando esse grupo de pessoas identificadas, né, esse grupo de interesse, ele se sente prejudicado, lesado, né, em relação ao atendimento, ter a sua voz ouvida, ter as suas demandas reconhecidas. Então, normalmente, a gente fala conflito dentro do contexto, né, de interações humano-fauna nesse sentido. Uma das principais estratégias para, né, ir de encontro, né, essas alterações na paisagem é o estabelecimento de áreas protegidas, né, é uma das estratégias mundialmente praticadas, e o Brasil não é diferente, né, nós temos quase que 20% do território brasileiro delimitado de alguma forma como área protegida, como as unidades de conservação, né? E esse estabelecimento dessas unidades de conservação são focados em dois grupos, né? Unidade de conservação de uso sustentável ou unidade de conservação de proteção integral. Basicamente, a diferença é que as unidades de conservação de uso sustentável, como a APA, né, que é a Área de Proteção Integral, Reserva do Desenvolvimento Sustentável, reservas extrativistas, elas permitem um uso dos recursos naturais, por exemplo, recursos madeireiros, recursos como a pesca, para subsistência, sobrevivência, mas também para as atividades econômicas, né, chamando a atenção também para o modo de vida tradicional, né, de comunidades pesqueiras, ribeirinhas, sertanejas, etc. E o outro grupo de proteção integral são unidades de conservação, são áreas, são territórios que são delimitados
que permitem apenas o uso indireto, ou seja, o objetivo principal é conservar a biodiversidade, a beleza cênica, né, os recursos hídricos, subterrâneos, superficiais, cavernas, presentes ali naquele território, que é o caso de parques nacionais, né, que são os exemplos emblemáticos que a gente tem aqui no sul do Piauí. Por que é interessante a gente estudar, né, essa relação humano-fauna, a relação das pessoas com o lugar e como que o lugar impacta, né, na distribuição da fauna silvestre? Dependendo de como se configura essa interação, né, a percepção, os desdobramentos, né, os danos ou os prejuízos que podem causar, elas causam alguns impactos, né? Como eu falei, esses impactos podem ser positivos ou negativos, podem sair interações positivas, como a valorização, a educação, né? O conceito de conservação, mas também podem sair impactos negativos. A natureza desses impactos orienta diretamente sistemas de organização que estão envolvidos com tomadas de decisões, por exemplo, o governo, engajamento de pessoas, engajamento de grupos organizados, como as informações elas circulam na sociedade. E essa tomada de decisão ela vai determinar algumas intervenções, a necessidade, né, de algumas intervenções. Dependendo das intervenções, como são no caso de áreas protegidas, a gente pode considerar que é uma intervenção, né, para aprimorar esse sistema aqui. Né? Dependendo do sucesso, da estratégia, de como que essas intervenções são desenvolvidas, elas também vão influenciar novamente esse sistema. Né? E aí é um ciclo, né, acontecendo com essas três entidades, digamos assim, como foco. Se a gente faz um paralelo, por exemplo, com ações de trânsito, né, a gente faz isso, a gente consegue entender isso muito bem, mais palpável, né, está mais recorrente no nosso dia a dia. Então, se a gente tem uma determinada uma constatação de o aumento de número de acidentes por falta de uso de segurança, né? Imagine que nesse sistema aqui está rodovias, pessoas e veículos, né? Então, causa impactos negativos nas vidas humanas, isso faz com que a sociedade se organize, dialogue e pressionem, né, os tomadores de decisão para fazer intervenções. Essas intervenções podem ser a nível legal, pode ser a nível econômico, né? Pode ser mudando normas, como é o caso de usar aí o cinto de segurança, por exemplo. E aí isso vai mudar novamente o sistema. Então, é mais ou menos assim que as coisas funcionam, adaptado à conservação da natureza. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu um projeto que chama Coexistência com Fauna Silvestre, né? Esse projeto tem o apoio dessas instituições. Aqui é o sul do Piauí, o mapa do sul do Piauí. Essas manchas em verde são justamente as unidades de conservação federais presentes no Piauí. Essas áreas verdes mais claras são as áreas de uso sustentável, né? Aqui a gente tem a APA da Chapada do Araripe, aqui a gente tem a APA da Serra da Ibiapaba, né? E aqui a gente tem duas unidades de conservação super emblemáticas para a conservação da Caatinga, que é o Parque Nacional Serra da Capivara, aqui à direita, e o Parque Nacional da Serra das Confusões. Essa área, delimitando aqui uma ligação entre essas duas unidades de conservação, é o corredor ecológico, né, que não é uma unidade de conservação, mas é uma área protegida, legalmente estabelecida através de decreto. Então, nós percorremos essa área ao longo de 2 anos e instalamos armadilhas fotográficas, que são esses aparelhos que têm uma câmera, como se fosse uma câmera fotográfica, uma câmera de celular. Tem um sensor de movimento ligado a esse aparelho, tem um sensor também de temperatura, e eles têm uma possibilidade de fazer registros noturnos, né? Então, a gente instalou esses aparelhos dentro do Parque Nacional Serra da Capivara, da Serra das Confusões. A gente tem a localização desses aparelhos e conforme a gente instala um aparelho desse no campo, a gente consegue extrair uma infinidade de dados. Dados de presença ou de ausência de espécies, dados de pessoas, proximidade com estradas, assentamentos humanos, cobertura vegetal, caça, temperatura.
Então, a gente consegue extrair dados ecológicos super interessantes. Ao longo desses 2, 3 anos do projeto, nós instalamos 53 armadilhas fotográficas. A gente fala armadilhas, mas a gente não captura o bicho, né? A forma de capturar é uma imagem ou uma foto. Desculpa, uma foto ou um vídeo, e 35 armadilhas fotográficas, então, no Parque Nacional Serra das Confusões. Nesses 2 anos de amostragem com armadilhas fotográficas, nós identificamos 22 espécies de mamíferos de médio e grande porte. Esse é o principal alvo de investigação desse projeto. E quem são essas espécies? Eu vou trazer um pouco do que a gente registrou, então, né, dos mamíferos silvestres do Parque Nacional Serra da Capivara. Só lembrando do destaque, né, que Serra da Capivara também é um patrimônio arqueológico reconhecido pela Unesco, pela concentração e pela importância dos sítios arqueológicos e dos registros da presença humana pré-histórica. E os registros de fauna são riquíssimos, né? E muitas espécies que são relatadas, que são reportadas através de pinturas rupestres, ocorrem até hoje. Então, nós identificamos, dentre essas 22 espécies, 4 espécies de tatu, né? O tatu-peba, que é a nossa esquerda, no meio o tatu-bola, e nós tivemos entre os tatus, o tatu-bola foi o que teve maior número de registros entre os tatus. Nós ficamos surpreendidos porque é uma espécie muito rara, muito difícil de encontrar na Caatinga, em perigo de extinção, principalmente por causa da caça e da perda de habitat na Caatinga. Então, foi um exemplo, né? Foi uma amostra, né? Uma evidência, né? Da qualidade do habitat e do potencial que a Serra da Capivara tem em proteger espécies endêmicas da Caatinga. O tatu verdadeiro, que também é conhecido em outros lugares por tatu-galinha, né, uma espécie também muito caçada, a gente também teve bastante registro dele, e a gente também encontrou o tatuí, que é muito parecido com o tatu verdadeiro, só que menor, né? Tem um tamanho mais parecido com o do tatu-bola, mas que a foto não está muito bem, a gente não teve bons registros para mostrar. Mas fica aí a informação de 4 espécies de tatus, 2 espécies de tamanduás. Aqui a gente tem na foto da esquerda o tamanduá mirim, ou mexila, ou mambira, ou tamanduá de colete. É uma variedade muito grande de nomes populares que essa espécie tem. E também uma surpresa, né? uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande registrar o tamanduá bandeira. O tamanduá bandeira é uma espécie típica de Cerrado, ela já ocorreu, já teve a sua distribuição na Caatinga, mas atualmente ela está muito rara, muito difícil de encontrar. Ela também está em perigo de extinção através das listas oficiais, mas ela é encontrada no Piauí ainda, principalmente nessa região do sul do Piauí, e também é encontrada no Parque Nacional do Boqueirão da Onça, na Bahia, que também é uma área de Caatinga muito conservada, muito pristina, que também abriga uma rica biodiversidade. Encontramos 5 espécies de felinos. Nas fotos aqui de cima, nós temos o gato mourisco. O gato mourisco, ele tem essa peculiaridade, tem uma variação na sua coloração, né? Então, a gente tem aqui um cinza mais escuro, né? Um tom mais fechado, e aqui na foto da direita a gente tem um tom mais aberto, um alaranjado, né? Um tom mais avermelhado. Registramos também a jaguatirica, né? Foi a espécie de felino mais abundante também, que a gente teve a maior quantidade de registros. Registramos o gato do mato pequeno, é um felino muito parecido, pintado também, muito parecido com a jaguatirica, mas com menor porte, também é uma espécie ameaçada de extinção. Outros fatores, né, foram já mencionados para a extinção do gato mourisco, no caso, também a interação como captura para criação como pet, né, como animal doméstico, o que não é permitido pela lei. E os 2 predadores topo de cadeia, que é a onça parda e a onça pintada, ambas também sofrendo ameaça de extinção.
5 espécies de carnívoros que eu vim mostrar aqui. A gente teve bastante registro de raposa, super conhecida também pelas populações rurais aí do entorno. Aqui são fotos de alguns filhotes. Essa ninhada teve 5 filhotes. Eles apareceram bastante nas câmeras. Esse aqui, escondido aqui no capim pela vegetação, é um furão, uma espécie de furão. Nós registramos também o guaxinim, registramos também a jirita ou gambá, e registramos também, mas numa foto não muito clara, não muito interessante, o papamel, ou também chamada de era bárbara, né? Alguns herbívoros, né? Vários registros de veado catingueiro, que a gente teve a felicidade de encontrar uma mãe com seu filhotinho. O filhotinho, ele assume essa pelagem com manchinhas brancas até a fase de jovem. O porco do mato, ou também chamado de catitu, e a cutia. E algumas espécies de primatas, como o macaco prego e o soim, né, que a gente facilmente encontra próximo de algumas guaritas aí do parque da Serra da Capivara. Bom, agora que eu apresentei um pouco da diversidade, né, de fauna e de mamíferos que a gente encontrou nesses anos, né, aí na região, vamos discutir um pouquinho sobre como essas paisagens modificadas moldam a relação, né, entre as pessoas e o ambiente. Até bem pouco tempo atrás, principalmente pelos registros que a gente tem aí de descoberta do parque, né, descoberta dos sítios arqueológicos na região, as pessoas ainda tinham uma predominância, né, principalmente nas zonas rurais, de um modo de vida caçador-coletor, que consiste principalmente em se alimentar daquilo que planta e complementar essa dieta, então, com recursos vindos da natureza. Mas com essa modificação das paisagens, né, esses fatores que a gente falou sobre a expansão de núcleos urbanos ou de serviços, como estradas, como grandes empreendimentos, ou de estratégias, né, de conservação, o que acontece é que as pessoas têm cada vez mais vivido mais próximos de áreas protegidas ou de áreas conservadas. E isso provoca um contato muito mais direto com a vida selvagem, né? Muito mais direto, por exemplo, com encontrar animais e com ter sobreposição de áreas de vida de animais silvestres com aglomerações e assentamentos humanos. Isso pode gerar um fator de maior tolerância, né? Se essa relação é uma relação dita como mais harmônica, ou diminuir a tolerância se essas pessoas se sentem lesadas, se sentem prejudicadas de alguma forma por esse contato. Além disso, a gente tem também aí muitas vezes conflitos ideológicos com as normas, com a implantação de legislações que muitas vezes não usam do debate, do amplo debate da sociedade para serem instaladas, né? Então, isso gera alguns conflitos, gera algum não entendimento, às vezes também falta de informação sobre normas de uso, normas de conduta e etc. Além disso, né, além da gente ter o privilégio do estabelecimento de áreas naturais de grande extensão, principalmente como parques naturais, no Brasil a gente ainda está caminhando, né, nos primeiros passos aí para incentivar o ecoturismo, a visitação e a valorização desses espaços enquanto redutos, né, da biodiversidade, como áreas associadas ao lazer, ao bem-estar, ao equilíbrio ambiental. O que isso causa, né, também, num contexto mais geral? O que acontece é que esse contato também ele está né, relacionado com o modo de vida da fauna silvestre. Então, trago aqui para vocês o exemplo dos carnívoros, né? Quais são principalmente as características assim de carnívoros, né? Eles são animais oportunistas, né? Aqui a gente tem um exemplo de felinos, mas a gente também está falando de raposa, né? A gente também está falando do guaxinim. Mais para a parte do Serra das Confusões, a gente também pode estar falando de coati, muito próximo da mata, quando a gente tem criações desprotegidas, né, rebanhos desprotegidos, ou até mesmo cachorros, né, muito próximos aos ambientes que esses animais
busca oportunidade para se alimentar, pode haver eventos de predação. A outra questão é que os carnívoros eles têm um desequilíbrio nessas paisagens, a ponto da gente diminuir a disponibilidade de presas, eles também vão buscar outras fontes de alimento, eles são atraídos de diversas formas, né? Não só também com animais de criação, mas também com despejo inadequado de resíduos sólidos, né, de lixos, que atraem as presas que os carnívoros têm preferência por se alimentar. Essa recorrência, né, de oportunidades, né, com animais de criação ou com as suas presas, próximo a casas, próximo a fazendas, próximo a vilarejos, pode ocasionar também uma habituação, né, desses animais, um retorno desses animais, provocando esses eventos. Mas uma outra característica importante dos carnívoros é que eles tendem a evitar seres humanos, né? Então, aí, como eu conversei lá no início com vocês, né? As paisagens modificadas transformam a relação desses animais com o ambiente e também com o tempo, né? Então, eles tendem a evitar seres humanos, ou evitando áreas, ou evitando os horários que os seres humanos estão ativos. Então, esses animais tendem a responder negativamente para afugentamento, né? Para barulho, para estratégias que fazem com que eles se afastem. Então, quais são os desafios que a gente tem para a convivência aí, principalmente na zona rural, né, onde o contato da cobertura vegetal ou o contato de onde termina uma área protegida para uma área de uso humano, é o incentivo de manter esses animais confinados, né, ou principalmente à noite, né, que eles tenham abrigos adequados, destinar adequadamente seus resíduos, né, principalmente os resíduos que atraem outras presas, né, e afugentar constantemente esses animais, sejam com eliminação, seja com barulhos sonoros, né. Essa é o desafio aí né, principalmente quando se envolve atividades econômicas. A gente tem um outro desafio, né, que é a introdução de espécies exóticas. Essas espécies elas podem ser introduzidas pelo homem mesmo, como aqui a gente está vendo um gado, uma foto foi tirada dentro do Parque Nacional Serra da Capivara, ou a gente tem animais de companhia que normalmente entram na mata com o caçador, mas que esses animais, principalmente esses cachorros que acompanham o caçador, eles assumem alguns comportamentos asselvajados, então eles, sozinhos, eles tomam a iniciativa de entrar nas áreas protegidas, nas matas, para fazer a sua própria investida de caça. Esses animais, eles muitas vezes também se reúnem em matilhas, eles conseguem se aglomerar e se organizar para entrar na mata para fazer a caça. Então, é um desafio manter também esses animais, né, quem tem animais de criação, proximidade de conservação, é ficar atento para esses animais estarem recolhidos à noite, né, não estarem soltos, não caçarem outros animais silvestres, que aí eles habituam-se também a repetir esse comportamento, e eles também, os animais domésticos que transitam na zona rural dentro de áreas protegidas, eles carregam uma série de patógenos que contaminam a fauna silvestre, né, principalmente sarnas, parasitas, né, doenças, que inclusive podem acometer os humanos também. Essas modificações na paisagem, elas são um desafio para o desenvolvimento econômico. A gente tem que usar da nossa criatividade, de dados baseados em ciência, para estabelecer caminhos e alternativas que a gente já conhece para prevenir e diminuir a perda de hábitats, né? A matriz energética na Caatinga, ela é muito dependente ainda de recursos madeireiros, né? Ainda é muito dependente de lenha, de carvão, então a gente perde enormes extensões, né, nessa cobertura vegetal por causa disso, não só por isso, mas também por causa disso. Então, não é só por isso que a gente tem um aumento aí do contato das áreas de paisagem natural, né, com o humano-fauna, né, a perda de hábitat, a perda da qualidade do hábitat também faz com que esses animais acabem entrando em zonas que são ocupadas pelos humanos.
Quando não, são desequilíbrios, né, nessa perda de cobertura vegetal que afetam a disponibilidade de presas, né. E aqui só para mostrar para vocês, né, um mapinha mais próximo do contorno aqui da Serra da Capivara, né, Parque Nacional Serra da Capivara, você pode acessar aqui da cidade de São Raimundo Nonato, onde vocês estão vendo essa mancha mais clara. Você pode acessar o parque através de 2 rodovias. Uma rodovia estadual, que está aqui na esquerda, que é a PI 140, né? Passa aqui por alguns assentamentos. E a rodovia BR-020, ou a Juscelino Kubitschek, que liga Fortaleza a Brasília, é uma rodovia super movimentada, né? E ela foi delimitada justamente aqui dentro da poligonal do parque. Então, o impacto, qual é o impacto dessa rodovia aqui dentro, né? Como que dá a perda de hábitat, a perda de fluxo, a dificuldade dos animais transitarem aqui próximo a essa rodovia. A gente sabe também que quanto maior acesso, maior aquele efeito espinha de peixe, que é aumentar, então, assentamentos humanos, a pressão por serviços, a pressão por uso da terra. Então, a gente também tem aqui monoculturas, né, mas na região norte, algumas manchas, né, de solo exposto. Então, tudo isso está relacionado com a disponibilidade de hábitat para a fauna. Essa daqui é uma foto da 020, né, quando a gente está saindo do limite do parque. Então, a gente tem aí desafios para a gente lidar com essa estrada que está passando dentro de uma área protegida, de proteção integral, né? Os atropelamentos, essas fotos são retiradas, são fotos de lá, né, dessa rodovia. Já encontrei tatu-bola também, que é uma espécie ameaçada, endêmica, super crítica. Há muitos tatus, muitas raposas, muitas aves. No período chuvoso também uma quantidade muito grande de répteis e anfíbios atropelados. Então, fica o nosso desafio para a coexistência também, investir em mudanças para reduzir esses atropelamentos, essas colisões com a fauna, principalmente numa estrada que está dentro, que margeia, né? Não só margeia, como está inserida dentro da delimitação de um parque nacional. Então, todas essas quantidades de acessos, né, de possibilidades também foram sendo moldadas aí em relação à parte de consumo. A gente sabe que na pré-história, a dependência dos humanos para proteína animal era quase que 100%, né? Basicamente, na pré-história, basicamente a dieta era dada principalmente por fonte de proteína animal. Mas com a expansão da agricultura, com técnicas, né, de agricultura, o modo de vida nômade foi mudando, foi passando por uma transição para um modo de vida sedentário, com grandes criações de animais, com a possibilidade de cultivar também, né, com a possibilidade de cultivar o seu próprio alimento através da agricultura, e a caça foi assumindo mais uma prática relacionada a hobby, relacionada a lazer, relacionada a troféu, né, a um sentimento de reconhecimento, identidade coletiva que os seres humanos carregam naturalmente. E já nos dias mais atuais, né, outros fatores têm moldado essa relação, que a dependência da suplementação proteica tem sido cada vez menor, né. Restam ainda algumas situações em que as pessoas se alimentam da fauna silvestre para fins de subsistência, mas, em compensação, a gente tem também um aumento da fauna silvestre como objeto de tráfico ilegal, de comércio, nesse caso não só para alimentação, mas também para criação, né, principalmente no caso de pássaros, o uso desses animais para rinha, né, para apostas, para competições, facilitado também pelo acesso a tecnologias de comunicação e de localização, né. Um celular hoje, quase todos os celulares, eles abrigam a tecnologia do GPS, ou tem aplicativos de trocas de mensagem, de compartilhamento de informações. Esse compartilhamento de dados facilita com que atividades ilegais, como caça, como comércio ilegal, como tráfico, sejam rastreadas, né, pelos órgãos
que regulamentam, né? E acaba se perpetuando e gerando, sendo uma atividade muito lucrativa, embora ao custo, né, da perda da nossa biodiversidade. As alterações que a gente provoca no ambiente também moldam a relação que a gente tem com a saúde, né? A relação entre as pessoas e a saúde por causa da circulação dos patógenos. Um estudo capitaneado pela FAO, né, Organização Internacional de Alimentação e Agricultura, identificou que 60% das nossas doenças elas têm origem animal e 75% das doenças infecciosas emergentes, ou seja, elas estão circulando ou estão crescendo ou estão retornando, têm origem animal. Alguns exemplos a gente tem, né, dessa influência, não só por causa do consumo, né, do contato para a alimentação, mas a gente também tem alguma interação em que a gente espalha esses patógenos e causa altas taxas de mortalidade, principalmente, trazendo como exemplo aqui, o influenza para macacos, que é um vírus altamente letal. Um outro vírus que para a gente causa apenas uma lesão na pele, mas para macacos também é altamente letal, é o vírus da herpes. E a gente também tem a fauna como carreadora de alguns patógenos que vivem no próprio ambiente, mas que os animais que entram muito em contato com esse ambiente, são subterrâneos, entram em contato com matéria orgânica, como é o caso dos tatus, abrigam. Então, os tatus, eles têm essa característica de fazer parte do ciclo de transmissão de muitas zoonoses. Eu trouxe aqui como exemplo a doença que é chamada de doença do tatu, ou a micose pulmonar, é uma aspergilose causada por um fungo. Esse fungo, na verdade, ele está presente no solo, né, em algumas situações na água ou em ambientes poluídos, e ele fica em contato com esse ambiente e ele é transmitido para os humanos através de aerossóis, ou seja, partículas de solo contaminadas pelo fungo que ficam no ar, e aí os seres humanos, cachorros também, ao respirar essas partículas contaminadas, contraem a doença do tatu, a micose pulmonar. O Piauí é um dos estados que mais tem casos de micose pulmonar, é uma doença crônica, com a alta letalidade, né, ou seja, uma taxa muito grande de mortes, e está espalhada pelo Piauí também. Uma outra doença que está relacionada com os tatus é a hanseníase. A gente fez um levantamento para entender como que estava a distribuição da caça de tatus no Piauí, e a gente identificou que os tatus, né, são dados indiretos de caça, né, vindo de autos de infração. Os tatus representaram quase que 90% dos animais apreendidos, né? Os tatus são os principais alvos de caça em muitos estados do Nordeste, onde se tem estudo. Existem vários estudos, principalmente de etnozoologia, que investigam a motivação, né, do consumo desses animais. A gente sabe que tem um fator cultural aí relacionado, a gente sabe que tem um fator cultural também relacionado à própria atividade, né, o desenvolvimento das técnicas, das armadilhas específicas para tatu. A gente também acredita, né, que essa preferência por tatu também seja uma consequência de um processo já de descaracterização da fauna, que ocorre através da caça ao longo de séculos aqui na região Nordeste, que já foi eliminando, que já foi extinguindo localmente espécies de maior porte que poderiam no passado ter sido preferência, né? Mas atualmente, de fato, a preferência são pelos tatus. Para quem não sabe, os tatus eles têm vários papéis ecológicos, né? Além deles serem também uma das principais presas de predadores topo de cadeia, como a onça parda, a onça pintada. Eles também atuam na dispersão de sementes, né? Nem todos, a principal dieta é formiga e cupim, mas eles não se alimentam de formiga e cupim todo ano, existe uma variação sazonal, eles podem se alimentar, sim, de partes de vegetais.
E eles também atuam no controle de pragas, né? Principalmente formigas, principalmente os cupins, que é muito importante, por exemplo, para uma região que tem sítios arqueológicos como o principal atrativo, né? E sítios arqueológicos, principalmente em escavações, né? Em paredões de arenito, que também são alvo aí da Casa dos Cupins. Mas claro que tatus chamam a atenção relacionada aos riscos à saúde, né? Então, o contato, o manuseio com o próprio animal, o contato com a toca onde os animais, onde esses tatus são encontrados, o contato com fluidos, né? A forma de preparação desses animais, todas essas etapas, né? Inclusive o ato de ingerir, todas essas etapas oferecem algum risco de contração de zoonoses. Quando não, os tatus eles também participam do ciclo de muitos parasitas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês 2 espécies que são as principais, né, caçadas, os principais alvos, que é o tatu-peba e o tatu-galinha. Então, nós temos algumas zoonoses, por exemplo, a hanseníase, doença de Chagas, a toxoplasmose, a leishmaniose, né, que também a doença de Chagas e a leishmaniose tem vertebrados, né, no seu, como vetor, mas esses invertebrados, eles podem utilizar esses animais também no seu ciclo. E a micose pulmonar, como eu já falei, né, que esse fungo. Além disso, a gente tem uma variedade importante de doenças parasitárias, né, nematóides, etc. Parasitas que estão em contato, né, estando em contato com o nosso trato digestivo, pode nos causar uma afinidade de consequências da nossa saúde. Então, pensando nisso, a gente também fez uma investigação sobre as zoonoses que estão circulando na região, no sul do Piauí. Chama a atenção os dados que a gente coletou para a hanseníase. Então, de zoonoses, depois da dengue, a hanseníase foi a principal doença que foi encontrada, mais até do que a raiva. Então, tem mais casos de hanseníase do que raiva que a gente encontrou. A gente encontrou, inclusive, a maior número de casos reportados de hanseníase do que até mesmo acidente com animais peçonhentos. Então, mostra aí que uma parcela, existe a possibilidade da transmissão dessa doença, que também é transmitida somente entre os humanos, uma participação aí do contato, do consumo com esses animais. Então, a gente tem feito atividades de educação ambiental, produção de material, em promoção da saúde humana, né? Nós visitamos unidades básicas de saúde, capacitando os profissionais, técnicos, enfermeiros, profissionais que atuam na atenção primária, para alertar, né, a relação que a gente tem, que a relação que a gente tem com os animais pode afetar a nossa saúde também. Além disso, a gente atua também na parte de educação e informação, né, produzindo material didático, né, esse guia a gente está em fase de finalização em parceria com a Via Fauna, para produzir informação para a identificação dos mamíferos que ocorrem na Serra da Capivara e na Serra das Confusões, produção também de artigos científicos, né, com os dados que a gente tem coletado, e atividade de educação nas escolas. Claro que tudo isso também impactado com a situação que a gente está vivendo com a pandemia, né? Desde o início do ano passado, muitas atividades dessas tiveram que ser suspensas, mas a gente continua algumas seguindo aí os protocolos. Um dos caminhos que a gente enxerga também para promover, né, a coexistência com as pessoas é a utilização das áreas naturais para turismo, para lazer, para visitação, para recreação, né, pegando essa carona também com a pandemia, né, a gente tem valorizado cada vez mais atividades ao ar livre, atividades em contato com a natureza e reconhecido, né, a importância dessas áreas extensas, não só para privilégios ecológicos, né, não para fatores positivos ecológicos, mas também para bem-estar humano, equilíbrio mental, né, impacto na nossa saúde mental,
que fazem parte também, né, do que é a natureza do ser humano. Outras iniciativas que também fazem parte, né, do estímulo, né, a essa coexistência humano-fauna é a troca de informações. A gente sabe que a gente está na era da tecnologia, né? Hoje, facilmente, um celular, um smartphone, ele tem funções de computador, de registro, de foto, de vídeo, né? De troca de informações, às vezes numa capilaridade muito maior do que o pesquisador. Então, as pessoas informadas e que têm interesse em fazer algo, né, em contribuir, não necessariamente sendo pesquisador, mas com seu papel de cidadão, né, contribui com informações. A gente tem um portal, dos maiores portais de ciência cidadã do mundo, que é o Wikiaves, né, para quem não conhece. Então, você tem foto dos animais, sons, né, características da biologia, e a gente tem também isso para mamíferos. A gente tem também esse incentivo da participação como ciência cidadã com aplicativos. A gente tem, por exemplo, assim, esse aplicativo que chama Curupira, foi desenvolvido na Universidade Federal do Piauí. Nesse caso, é para reportar, né, atividades de caça, fazendo e crimes ambientais relacionados à fauna, fazendo uma ligação aí com o poder público, né, com os órgãos fiscalizadores. A gente tem inúmeros aplicativos também que fazem o papel da educação ambiental, né, mostrando guias de fotos, guia de identificação, né, guia de troca de informação, que também auxiliam os pesquisadores. A gente tem informação, a gente fazer bons diagnósticos e reconhecer muito bem os problemas que a gente está enfrentando. As redes sociais também, né, a gente tem essa promoção, a gente ganhou também muito espaço por causa do nosso confinamento, né, no momento que a gente está vivendo de confinamento. Então, a gente está desenvolvendo bastante material para as redes sociais também. As redes sociais do projeto, principalmente o Instagram, chama Mamíferos do Parque. Então, a gente gera conteúdo numa linguagem simples, acessível, didática, com produção científica que foi feita na região, né? A gente dá prioridade para isso, para divulgar as pesquisas que foram feitas na região, não só as nossas. Esse material está disponível e a intenção dele também é ficar disponível para professores, né? Curiosos, não só especialistas, né? Mas para as pessoas da região utilizarem. A gente fica feliz que o nosso perfil, quase que 30% deles são pessoas do Piauí, então a gente faz esse conteúdo, ele é também consumido por pessoas daí. E não sei se o André foi anotando as perguntas, mas eu estou chegando no final da minha fala. Eu queria deixar aqui o agradecimento a todas as instituições que nos apoiam, né, o UFMG, a Federal do Piauí, a Univasf, que é a universidade que nos deu muito apoio, continua nos dando, né? A gente tem uma parceria com o professor Arnaldo, com a professora Karina, com a professora Ana Flora, a Federal do Rio Grande do Norte, também na figura do professor Eduardo 25, do Paulo Marinho, 2 pesquisadores de mamíferos. Nós tivemos apoio financeiro dessas instituições, CNPq, CAPES, CMBio, Fundam. E meu muito obrigada, é sempre um prazer enorme poder falar sobre coexistência humano-fauna, como que as espécies coadunam, né, no mesmo ambiente, como que as espécies coexistem, coabitam no mesmo ambiente, como que a gente interfere, né, no modo de vida desses grupos animais.